quando você está ganhando, você quer jogar todo dia, né? E para aquele time era muito melhor jogar do que treinar. Então, se tivesse um jogo a cada 2 dias, o pessoal ia preferir, com certeza. E nosso time também, nós éramos bem dotados fisicamente, né? Já que nós tínhamos o Flan Calassi, um grande preparador físico, né? Que já conhecia todo mundo que veio de baixo, né? Então ele só dava só aquela lapidada para os jogos, né? E o nosso ganho era aí. O time é um time que mantinha a posse de bola, sabe? O time não se desgastava tanto, fazia a bola correr, né? No final do jogo nós estaríamos todo mundo inteiro e o adversário exausto. O Flamengo foi o único clube brasileiro que conseguiu ganhar 3 títulos em 21 dias. Agora, o detalhe é que esse período podia ter sido menor. Por quê? O Flamengo ganhou a Libertadores 23 de novembro e depois partiu para a decisão com o Vasco. E o Flamengo teve que jogar 3 vezes com o Vasco na decisão do estadual. Bastava ao Flamengo uma vitória no primeiro jogo e ele teria sido campeão. Mas ele perdeu. Perdeu por 2-0. Dizem os jogadores, e é claro que isso é verdadeiro, que a morte do Coutinho 2 dias antes, na sexta-feira, é evidente que teve consequência. Ficou uma maratona infelizmente, pelo grande problema que nós tivemos, que foi o falecimento do Coutinho. Lembro que nós passamos a antivéspera do jogo, todos no velório do Coutinho, e foi um time que estava num astral baixíssimo, né? Nós jogávamos no domingo, isso aconteceu no sábado, né, o falecimento, afogamento. No domingo nós tentamos cancelar o jogo, não conseguimos, o Vasco não aceitou, perdemos o jogo. E aí veio aquele jogo da quarta-feira que foi uma tremenda de um dilúvio, ninguém conseguiu jogar, acabamos tomando um gol no último minuto. Partiu-se para o terceiro jogo, que foi disputado em condições normais para os 2 times. Maracanã com 162 mil pessoas, isso já foi real. O Flamengo fez 2-0 no começo do jogo. Jogando muito bem, conseguiu segurar o resultado até o fim quando o Vasco fez um gol. Eu acho que se a gente tivesse perdido para o Vasco Carioca, o ânimo ia ser diferente para o jogo contra o Liverpool. É sempre importante a gente ressaltar que o Liverpool ele foi o time mais importante da Europa num período de 10 anos. Ele foi campeão da Europa em 77, 78, 81, 84. Ele ganhou vários campeonatos da Inglaterra, Copa da Inglaterra, Copa da UEFA, e ele foi um time super vencedor num período de 10 anos na Europa. Porque o time do Liverpool tinha sido campeão europeu, era um excelente time, vários jogadores da seleção inglesa, seleção escocesa. Mas eu acho que eles, pelo fato de não ter muito intercâmbio, eles não conheciam o nosso time. Tínhamos todas as informações sobre o Liverpool, todos os jogos, a maneira como jogavam. Então, o Flamengo foi para lá já sabendo o que ia encontrar, né? Até o fato de saber que o Liverpool ia esnobar o Flamengo. E eu me lembro que eles chegaram no vestiário, eles eram quase que arrogantes, assim, pouco antes de entrar para o gramado. Eu me lembro que o time do Flamengo se reuniu para fazer a famosa corrente, tá? E os jogadores do Liverpool olhavam e riam, como se dissesse, pô, esses caras, imagina, não tem a menor chance. E os jogadores do Flamengo viram isso e ficaram mordidos. E acabamos definindo a partida nessa parte snob deles. E isso, eu acho que foi um dos motivos até que fez o Flamengo entrar com aquela forma arrasadora que entrou, que em 45 minutos ele liquidou o jogo.
É um jogo extraordinário. O Liverpool ficou completamente perdido dentro do campo. O Flamengo podia ter ganho esse jogo de 6 ou 7. E os jogadores fizeram uma partida magnífica. Tivemos a sorte, a felicidade de fazer os gols em momentos decisivos, próprios de uma partida e que definiu o score. Fizeram um primeiro tempo magnífico. Os ingleses não sabiam o que fazer. Teve uma jogada, me lembro de uma jogada especificamente, que o Tita veio tocando a bola assim, vieram 2 ingleses para cima dele, e aí o Leandro passou no overlapping. E o Tita deu aquele tapinha assim, e o Leandro foi embora com a bola. Os ingleses custaram a entender o que tinha acontecido. E o estádio inteiro, a japonesada toda, fez aquele "oh". O Flamengo estava jogando com alegria, como sempre fazia. E jogando o maior jogo da história. Quer dizer, era o jogo da vida de cada um, era o jogo da vida do clube. E o nosso grupo era um grupo que não tinha medo de nada, de responsabilidade. Quanto mais responsabilidade jogava em cima da gente, melhor a gente atuava. O segundo tempo daquele jogo não existe. O segundo tempo daquele jogo é um treino de 2 toques. O Flamengo toca a bola para cá, toca a bola para lá. Eu acho que na história desses mundiais, a Mundial Interclube, eu acho que nunca teve uma facilidade tão grande como essa. No primeiro tempo, se decidiu a partida. Se você vê os últimos títulos mundiais de clubes que se jogaram, uma partida muito dura, 1-0, 2-1, 1-0 no último minuto, mas o Flamengo meteu 3-0 no primeiro tempo no Liverpool, que era um dos grandes times da Europa naquele momento. Quando o Nunes fez o terceiro gol, a gente sentiu que realmente nós tínhamos conquistado todo aquele objetivo que a gente tinha traçado, né? E era só comemorar após. Essa foi a minha emoção. Eu sou campeão mundial. Quando eu fiz o terceiro, que eu sabia que o jogo já estava ganho. A única reação é chorar, que você vê o time dos sonhos é real. A nação rubro-negra, né, ficou agradecida porque nós lutamos, corremos atrás e sabíamos que nós só podia sair lá um vitorioso, que era o Flamengo. Foram momentos inesquecíveis, momentos que a gente gostaria que o tempo às vezes voltasse atrás, mas infelizmente faz parte de um passado muito bonito. Eu acho que marca a passagem de todo aquele grupo na história do Flamengo, porque, sem dúvida, é a maior conquista de um clube. E no Brasil, poucos clubes conseguiram isso. No Rio de Janeiro, só o Flamengo até hoje. Eu, pessoalmente, tinha uma gana muito grande do Botafogo, porque a minha época de torcedor do Flamengo, eu sempre levei pancada, sempre fui gozado. Eu lembro que eu assisti aquela decisão de 62, Flamengo e Botafogo, que o Garrincha fez 3 gols, se não me engano, foi 3-0. E a partir dali eu nunca mais assisti um jogo Flamengo e Botafogo. Na minha infância, eu vi aquele jogo do Flamengo e Botafogo em que o Botafogo venceu o Flamengo 6-0, né? E nessa oportunidade eu paguei até um angu à baiana para um amigo meu chamado Sidney, né? E eu confessando com ele, aquele papo de criança, o dia que eu ser profissional do Flamengo, eu vou devolver 6-0 e vou lhe cobrar esse angu à baiana. Nós entrávamos para jogar, e em frente ao nosso túnel tinha sempre aquela bandeirinha ali, 6-0, aquilo dava uma raiva, dava um ódio. Isso mexia com nós jogadores e sabia que mexia com a torcida também. Quem conviveu, eu sempre digo isso, durante anos a fio, a gente chegava no Maracanã, olhava para o outro lado, tava lá aquela faixinha esfarrapada, 6-0. Quem conviveu com isso sabe o quanto foi importante a forra durante o estadual de 81. Na verdade, o Flamengo já tinha tido 2 oportunidades para devolver essa goleada e não o fez. Me lembro de um jogo que em 15 minutos estava 3-0. Luizinho das Arábias jogava no Flamengo, foi 79, fez gol, enfim, era um chocolate. E aí a torcida começava a querer, a pedir, e aí o time tocava a bola. Teve o tal 4-0, que o time saiu vaiado.
Então tinha tido duas grandes oportunidades de 72, quando o Botafogo fez 6-0, até 81. Eram quase 10 anos, a faixinha estava lá do outro lado. Até o dia que chegou essa tarde cinzenta de domingo, em novembro de 81, o Flamengo fez 4-0 no primeiro tempo. E o Flamengo volta no segundo tempo tocando a bola. Eu digo, não é possível. Eu lembro que na tribuna de imprensa eu dizia, mas mais uma vez. E houve um dado momento do jogo, ali próximo da meia hora do segundo tempo, que as pessoas começaram a imaginar que os gols não iam sair. Só que tem o pênalti. E aí no que teve o pênalti, que o Zico foi bater, a torcida enlouqueceu. Zico meteu o gol, queremos seis, queremos seis. Então a angústia da torcida, dos torcedores do Flamengo, quando o placar estava de 5-0, para que o Flamengo fizesse o sexto gol, foi um parto. E aí foi uma coisa espetacular, porque virou final de Copa do Mundo. E aí, de fato, os times do Flamengo disseram, não, é hoje. E os do Botafogo, ao contrário, disseram, não vai ser hoje. E aí começaram a chutar para onde o nariz aponta, e o Flamengo pressionando, e o gol não saía. A torcida pedindo. Imagina, seria uma frustração muito grande sair naquele dia do estádio com uma vitória de 5-0. E aí, numa sobra de bola, o Andrade, que vinha na corrida, meteu o sexto gol. Agora, quem foi o herói? Foi o Andrade. Eu me lembro perfeitamente do gol, entendeu? E da comemoração da torcida. E eu desci para o vestiário e digo, bom, tem que falar com o Andrade. Hoje o homem é o Andrade. O Andrade fez o sexto gol. Ainda na banheira térmica, eu me lembro que ele chegou, e aí, Andrade? Não sei o quê. Assim, e eu era botafoguense. Quer dizer, você imagina, o Andrade, que ironia, o Andrade que era botafoguense de garoto, o torcedor foi quem fez o sexto gol. Essa vitória é uma vitória absolutamente épica. E ela, para muita gente, é mais importante, não é o meu caso, mas para muita gente é mais importante do que um título. E a partir depois daquele 6-0, nunca mais vimos aquela bandeira do Botafogo. A bandeira já muito velhinha e aquilo realmente nos provocava. Depois dessa vitória, fui lá na cruzada, voltei lá e procurei o Sidney, ele realmente teve que pagar esse gol baiano. Estava engasgado na minha garganta. Meu pai era rubro-negro alucinado. Meu filho, na minha época, o Flamengo era 11 novais. Só tinha craque, não sei lá o quê. E eu ficava pensando, digo, meu Deus do céu, como é que deve ser um time do Flamengo só com craque? E aí eu me lembro que esse dia, no gramado do Estádio Olímpico, assim, a vontade que eu tinha era ligar para ele. Enfim. E aí dizer, ó, esse time é melhor do que aquele dos 11 novais. E o que marca mais é que a maioria daqueles jogadores, né, que conquistaram esse título saíram das categorias do Flamengo, tinham relação, tinham uma intimidade com o Flamengo, tinham uma ligação direta, com amor ao clube, o amor à camisa do Flamengo. Então isso tudo eu acho que marca, e marcou e vai marcar eternamente na história de cada um de nós. Eu acho que só você, entrando em campo, fazendo um gol, dando uma volta olímpica, chorando no dia que perde, é que você sabe o quanto representa a camisa do Flamengo.
Quando eu cheguei, mesmo em 77, ia jogar nos estádios, campos cheios. E não era um time ganhador. Então, só esse simples exemplo te diz o que significava você pertencer ao Flamengo e vestir aquela camisa. Quando você veste a camisa do Flamengo, você se sente importante. Então, sempre que eu vesti a camisa do Flamengo, eu me senti o homem mais importante da terra. Bom, a torcida do Flamengo, ela é o que tem de maior, né, na minha vida. Uma das coisas que eu tenho mais saudade em relação a futebol, ou talvez seja a única coisa que eu tenha saudade de futebol, é aquele momento que eu tinha de com os braços erguidos, correr para a torcida e viver aquele momento de alegria junto com ela. Cada gol que eu fazia, a alegria era minha também. Não é só dividir com os torcedores, eu me colocava como um torcedor do Flamengo naquele momento também. Eu digo muitas vezes que eu fui um cara iluminado por isso, porque eu consegui realizar meus sonhos de torcedor, meus sonhos de conquistas dentro do clube do meu coração, dentro do clube que eu amo, dentro do clube que eu aprendi a fazer dele a minha casa. Então, sabe, o Flamengo representou praticamente no mundo esportivo tudo para mim.